Semana em África. Abrimos o recapitulativo desta semana em África com o Gabão, que foi palco na quarta-feira de um golpe de Estado contra o presidente Ali Bongo. Pouco depois de ter sido anunciada a sua vitória com mais de 64% dos votos nas presidenciais do passado fim de semana, Ali Bongo foi derrubado por um grupo de militares. No poder durante 14 anos, depois do próprio pai Omar Bongo ter estado igualmente na chefia do Estado durante mais de 40 anos, o presidente gabonês foi detido e os órgãos de soberania dissolvidos. Contactado pela RFI, Luís de Barros, assistente administrativo e consular da representação diplomática são-tomense em Libreville, deu conta da situação prevalecente na capital do Gabão, poucas horas depois do golpe. Todas as instituições estão sob controle dos militares. Tem estado grande circulação, sobretudo nas artérias do centro da capital. Mas a nível dos bairros mais recuados, a população tem saído à rua manifestando a sua grande alegria com as forças militares. Os militares, por acaso, numa declaração que fizeram ao órgão de comunicação social, alertaram as comunidades a se manterem tranquilas porque a situação tudo está sob controle até a nova ordem. Na sequência do golpe, os militares que tomaram o poder prolongaram até nova ordem o recolher obrigatório já prevalecente e designaram como presidente de transição o general Brice Oligui Nguema, que deve ser investido na segunda-feira. A partir da sua residência, onde foi colocado sob vigilância, o presidente deposto pediu ajuda à comunidade internacional. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. Quero enviar uma mensagem a todos os amigos dispersos pelo mundo fora, para que se manifestem e façam ruído, porque houve pessoas a deter-me aqui. Quanto à minha família, o meu filho está a algures, a minha mulher não se encontra aqui. Eu estou na residência atualmente e, por ora, não há nada a acontecer. Eu não sei o que se está a passar. Por isso, imploro-vos e agradeço-vos para fazerem mesmo muito barulho para virem a ser ouvidos. Este que foi o 8º golpe de Estado em África desde 2020 foi condenado por vários países e instituições, nomeadamente a União Africana, a Comunidade Económica dos Estados da África Central, a União Europeia, a França ou ainda os Estados Unidos. O primeiro-ministro de um dos vizinhos mais diretos do Gabão, São Tomé e Príncipe, que tem uma extensa diáspora naquele país, diz seguir com atenção os acontecimentos. Ao recordar que é amigo íntimo do presidente Ali Bongo, Patrício Trovoada não deixou de mencionar que existiam já sinais preocupantes antes do golpe. Toda a gente sabe que o presidente Ali Bongo é um amigo meu de infância e evidentemente que eu preocupo-me quanto à sua integridade física como ser humano, mas tudo aparente que foi um golpe sem violência. É preciso dizer que já estávamos com alguma preocupação da situação do Gabão, eleições sem observadores, eleições sem imprensa, havia um contexto já que levava-nos a estar bastante preocupados. Logo a seguir, o anúncio dos resultados, um golpe de Estado, é evidente que vamos ter que analisar isso tudo. Entretanto, no Níger, a junta militar no poder anunciou na quinta-feira a suspensão de todas as atividades das ONGs e instituições da ONU em terrenos de operações militares, uma decisão que não deixou de suscitar preocupação das Nações Unidas, que deram conta da sua intenção de conversar com as autoridades. O atual poder nigerino também ordenou a expulsão efetiva do embaixador francês baseado em Niamey, depois do presidente francês ter recusado acatar uma primeira ordem da junta militar neste sentido. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, os 8 arguidos em prisão preventiva depois do prazo legal desde a semana passada, no quadro do processo sobre o ataque ao quartel militar de 25 de novembro do ano passado, foram soltos esta sexta-feira, com a sua defesa a admitir que vai processar o Estado são-tomense. Mix João, advogado de um dos arguidos, está agora de olhos postos sobre o julgamento. A lei determina se houver alguém em prisão preventiva deve ser posto em liberdade. Até porque já passaram os 9 meses sem que houvesse ainda julgamento. Por uma sentença que não traz em julgado, nós já temos 9 meses e 5 dias. O juiz fixa a data do julgamento, que é aquilo que nós efetivamente estávamos a falar há muito tempo, salvo erro, 25 de setembro. Será a data do julgamento, aí sim é que nós vamos esmiuçar aquilo que aconteceu no dia 25 de novembro.
Noutro aspecto, no passado fim de semana decorreu a 14ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em São Tomé e Príncipe, país que assume a presidência desta entidade nos próximos 2 anos. Durante esta cimeira ficou igualmente estipulado que a seguir a São Tomé e Príncipe a presidência rotativa da CPLP seria atribuída à Guiné-Bissau. Mais explicações com Maximino Carlos. No término desta 14ª Cimeira dos Chefes de Estado da CPLP, foi decidida que a Guiné-Bissau vai assumir a próxima presidência da CPLP para o biênio 2025-2027 e esta informação foi avançada pelo próprio presidente Carlos Villanova, presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, que assume a presidência da CPLP. Ouçamos o presidente Carlos Villanova. Ao longo deste biênio trabalharemos com o secretariado executivo de modo a que possamos limar algumas arestas que ainda existem. Palavras de Carlos Villanova anunciando que a Guiné-Bissau vai assumir a próxima presidência da CPLP. Precisamente acerca da atualidade da Guiné-Bissau. Esta semana, a antiga ministra guinense dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, oficializou a sua candidatura ao cargo de presidente da Comissão da União Africana, posto atualmente ocupado pelo chadiano Moussa Faki Mahamat até 2025. Em declarações à RFI, a antiga chefe da diplomacia guineense, que exerce agora funções de conselheira junto do presidente Sissoko Embalo, enumerou alguns dos trunfos da sua candidatura. A Guiné-Bissau é um pequeno país que durante muitos anos não se ouviu falar na esfera internacional e nos últimos anos, sobretudo durante a nossa presidência da CEDEAO, que foi inédita, eu penso que temos que ambicionar mais e temos que mostrar que realmente nós, países lusófonos, temos condições também de presidir as grandes organizações. E eu acho que no meu caso há uma grande vantagem, o facto de ser mulher. Até à data só tivemos uma presidente da União Africana mulher, Suzane Zuma, e acho que é mais que tempo de demonstrar que nós, as mulheres, estamos à altura de ocupar também cargos importantes em África, uma vez que representamos a maioria da população africana. Reagindo a este anúncio, o presidente guineense considerou que é uma candidatura de peso. Um candidato de peso, com muito agrado. Ou qualquer país da nossa região, tenho muito prazer e orgulho de ter a ministra desse calibre. Foi a ministra do Negócio Estrangeiro. E disse ao Marco, e na União Africana, geralmente tem questão de gênero. Vai ser do presidente da Comissão da União Africana. Na África do Sul, esta semana foi marcada pela tragédia, com um incêndio que provocou a morte de pelo menos 74 pessoas e destruiu totalmente um prédio em Joanesburgo, capital económica do país. Entretanto, em Moçambique, depois de semanas de bloqueio para reivindicar melhores salários e condições de trabalho, os profissionais de saúde, unidos e solidários, retomaram o trabalho, mas avisaram que poderão retomar a greve em novembro se não obtiverem respostas favoráveis por parte das suas tutelas. Mais explicações com Orfeu Lisboa. Os profissionais da saúde retornaram ao trabalho uma semana depois de terem suspendido a prestação de serviços nas unidades sanitárias. Anselmo Muxave, presidente da Associação dos Profissionais da Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, anuncia e justifica a decisão. Nós nos sensibilizamos com o povo moçambicano e viemos suspender a greve até o dia 5 de novembro, enquanto isso continuamos a dialogar com a nova equipe. A nova equipa governamental no diálogo com a classe médica e os profissionais da saúde é liderada pelo primeiro-ministro Adriano Maliane. Anselmo Muxave revela que vários acordos foram já alcançados com o Ministério da Saúde. Todos os colegas que foram marcados faltas, todas as faltas serão consideradas justificadas. Aquelas províncias e distritos que foram descontados, o salário no mês passado também serão repostos os seus valores e o diálogo continua na mesa. Noutro quadrante, continuaram os preparativos para as autárquicas de 11 de outubro, com denúncias de preparação de fraudes eleitorais proferidas nomeadamente pelo MDM. Mais pormenores novamente com Orfeu Lisboa. A denúncia faz-se ouvir pela voz do delegado político do MDM na Matola, Amável Vera Cruz.
Nós temos estado a receber denúncias, já tivemos contato com o chefe dos quarteirões, chamamos a atenção numa primeira intervenção na Machava J, estamos fora da lei. São vários os bairros da Matola onde a recolha de cartões tem estado a ocorrer como estratégia para a fraude nas eleições autárquicas, segundo Augusto Pelembe, quadro sénior da terceira maior força política do país. Não nos responsabilizamos pelas consequências que vão acontecer, vão advir pela sua atitude de andar a recolher cartões de eleitor. Também na oposição, a Renamo ameaçou retomar as armas em caso de fraudes nas próximas eleições. Ouçamos novamente Orfeu Lisboa. O presidente da maior força política da oposição em Moçambique diz que respeita o compromisso assumido com a entrega da última arma ao governo e o encerramento da base da Serra da Grongosa no segmento do acordo de cessação das hostilidades assinado a 6 de agosto de 2019. Estou a respeitar, mas se alguém me provocar, vou dar uma resposta que não vamos parar aqui. O Sufomad denuncia a existência de um plano da Frelimo, partido no poder, para forjar os resultados das 6ª eleições autárquicas, mas avisa. O Sufa entregou a arma. Em 1994, o presidente Jacama entregou armas também. Mas depois o que aconteceu? As 6ª eleições autárquicas estão marcadas para o dia 11 de outubro deste ano. Em Angola, o Executivo anunciou que a TV Zimbo, Rádio Mais, Jornal O País e os semanários Mercado e Vanguarda, empresas de comunicação social que passaram para a esfera pública, vão ser privatizadas no quadro do processo de recuperação de ativos. Mais pormenores com Francisco Paulo. O governo angolano quer acelerar ainda este ano o processo de venda das empresas de telecomunicações, tecnologia de informação e comunicação social. Otoniel dos Santos, coordenador adjunto do programa de privatizações, explica que neste momento a Comissão da Avaliação tem 30 dias para estabelecer os preços dos ativos a serem vendidos. Tivemos a abordar as empresas que são a Angola Telecom, Multitel, TV Cabo, Grupo Média Rumo, a TV Zimbo, Média Nova, e também falamos de outras empresas que são do setor. Com destaque, falamos também daquilo que seriam os procedimentos mais adequados para privatizar estas empresas, e aqui destacamos para uma delas, portanto, o mecanismo que é a oferta pública inicial, que é a privatização das empresas através do mecanismo em bolsa. Por fim, em Cabo Verde, o Sindicato da Polícia Nacional denunciou a situação laboral de precariedade na classe policial e pediu ao governo para atender às reivindicações da corporação, como é o caso da atualização salarial. Mais pormenores com Odair Santos. O presidente do Sindicato da Polícia Nacional, Sinapol, José Barbosa, afirmou que a carga horária de trabalho na Polícia Cabo-Verdiana continua a ser excessiva devido à redução da corporação em mais de 50% em várias unidades e denunciou que na polícia há trabalho forçado. Vive debaixo de ameaças e represálias constantes. Quem faltar a uma convocatória cuja comparência é facultativa terá logo um processo disciplinar. Encontram-se de momento cerca de 132 elementos já formados, contudo sem ingresso à vista. Para além da diminuição da carga horária e criação de um ambiente saudável no trabalho, a Polícia Nacional reivindica um salário base de 85 mil escudos, cerca de 770 euros. José Barbosa afirmou que o Sindicato da Polícia Nacional vai avançar com ações para atingir esse objetivo. Refere-se, entretanto, que em resposta o governo admitiu que o número de efetivos é ainda insuficiente, mas indicou que prevê mais 324 novos ingressos até ao próximo ano para preencher as lacunas existentes. E assim fechamos esta Semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.